Graça e paz, amados. Nós vamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical. Na nossa última aula presencial, nós tratamos acerca do Decálogo, que é os 10 mandamentos que o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai. Hoje nós vamos dar início ao Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Como de costume, toda vez que nós iniciarmos um estudo bíblico, devemos primeiramente orar, buscar de Deus conhecimento, que o Espírito Santo venha abrir nossa mente, nosso intelecto, a estar aprendendo mais da palavra de Deus. Sendo assim, dê uma pausa no vídeo e vá orar. Retornando, logo em seguida, nós devemos fazer a leitura bíblica. A referência se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Façamos a leitura do texto. Terceiro ponto, devemos fazer perguntas ao texto. Primeira pergunta, quem? Esse quem é quem escreveu o livro de Mateus, foi escrito por Mateus. Mateus, ou também conhecido como Levi. Mateus era um dos 12 apóstolos de Jesus. Porém, antes de ser chamado, ele era um publicano. O que é publicano? Pessoas que trabalham no serviço público. Ele prestava um serviço a Roma. Ele fazia a coleta de impostos e mandava para Roma. Os publicanos não eram tão bem vistos. As pessoas não gostavam muito, os judeus principalmente não gostavam dos publicanos. Nesse caso, esse publicano era um judeu, e os publicanos tinham o costume de cobrar além do imposto por Roma e reter parte desse valor. Por isso que as pessoas não gostavam muito. Então Mateus teve um encontro com Jesus. Vamos ler em Mateus 9, 9. Em Mateus 9, 9, nós lemos o seguinte. Pega a sua Bíblia aí, e nós vamos ver como que foi o chamado de Mateus. Mateus 9, 9. E passando Jesus dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me, e ele levantou e seguiu. Irmãos, aqui nós já temos uma revelação forte da parte de Deus. Hoje o evangelho que nós estamos vendo por aí, aquele evangelho do tudo posso, nada tem nada a ver, não tem problema nenhum. Aqui nós vemos o que é mudança. Mateus, um publicano que trabalhava na coletoria para Roma, Jesus passou, chamou, segue-me, ele largou e seguiu. Imagine se Mateus continuasse com sua vida, não tivesse uma mudança de vida. Ia ser um apóstolo de Jesus que cobrava imposto para Roma e ainda lograva em cima dos seus irmãos. Evangelho significa mudança de vida, conversão. É o primeiro ponto que nós aprendemos aqui. Segunda perguntinha que você deve fazer no terceiro tópico. Quando? Esse quando é quando o livro foi escrito. Ao que parece, em algumas a gente encontra aí em alguns livros, não na Bíblia exato, foi escrito no ano de 55 a 60, 64 depois de Cristo. 55 foi escrito Marcos, e Mateus usou o livro de Marcos como base, além da sua experiência pessoal e dos testemunhos oculares daquela época. Terceira perguntinha do nosso terceiro tópico. Onde? O lugar em que foi escrito. Ao que indica, não é possível afirmar o certo, mas parece que Mateus escreve da Antioquia, da Síria. Ali vivia um grupo de judeus cristãos. E a quarta perguntinha do nosso terceiro tópico é: a quem é direcionado o livro, o texto, a carta, no caso aí, né, o destinatário? Mateus escreve aos judeus, aos próprios judeus cristãos. E a quinta e última perguntinha do nosso terceiro tópico: para quê? Ou por quê? Ou por qual motivo que esse livro foi escrito? O livro de Mateus foi escrito para fortalecer a fé dos irmãos judeus, deixando claro que Jesus é de fato o Messias, principalmente o Messias descrito pelo profeta Isaías. Por algum motivo, talvez aqueles judeus estavam esmorecendo na fé, então Mateus escreveu esse livro de Mateus. Interessante que o livro de Mateus, a sua estrutura literária, é dividida em 5 grandes partes. O livro de Mateus tem uma linguagem
totalmente judaica, hebraica. O livro de Mateus, ele foi direcionado para os judeus. E a sua estrutura literária é dividida em 5 partes. A primeira parte trata da ética do reino, é o que nós vamos estudar, onde está também inserido o Sermão do Monte, que é do 5 ao capítulo 7. Segundo, nós temos aqui a missão do reino. Qual que é a missão dos salvos? Que vai ali do capítulo 10. No capítulo 13, nós temos as parábolas de Jesus. No capítulo 18, a comunidade do reino. No capítulo 24 e 25, nós temos as questões escatológicas que Mateus trata, a escatologia do reino. Então nós temos aí o livro de Mateus dividido em 5 grandes partes. Esses 5 grandes partes nos remontam ao Pentateuco. Lembra-se dos 5 primeiros livros da Bíblia. Como Mateus, um judeu, escrevendo para judeu, ele faz muitas citações do Pentateuco e também da Torá. Ou seja, é um livro com base judaica. Existe até um paralelo entre os judeus que seguiam, acreditavam na lei de Moisés e agora dos cristãos. Nós pegamos Moisés. Moisés, quando nasceu, teve o decreto do faraó para matar todas as crianças do sexo masculino. Com Jesus também, Herodes decretou que todas as crianças deveriam ser mortas do sexo masculino. Ambos Herodes, como faraó, com medo do Salvador que viria libertar o povo. Nós vemos também que Moisés se escondeu no Egito. Mas José pegou Jesus, também fugiu para o Egito. Nós vemos também que Moisés no deserto ficou 40 anos. Depois no Monte Sinai recebeu a lei do Senhor. O Senhor Jesus, 40 dias no deserto, chegou ali ao monte onde ele falou das bem-aventuranças. Depois de 40 dias também. Então nós temos um paralelo entre Moisés e Jesus. Por quê? Porque os judeus acreditavam e conheciam Moisés. Jesus está sendo conhecido agora através dos seus discípulos. Apesar dele ter vivido durante 3 anos, dos 30 aos 33 anos, ter exercido seu ministério, mas ainda tinha muita coisa. Naquele tempo as coisas eram mais difíceis. As informações demoravam a chegar. O Sermão do Monte trata da ética do reino, ou seja, o agir humano, como se deve ser as ações cristãs do crente. A aplicação sistemática dos princípios éticos do reino de Deus proporciona a felicidade. Assim, a felicidade não está ligada à circunstância ou meio. O cristão, ele é feliz independente da circunstância e dependente do meio. O que seria tristeza em uma reação humana se torna alegria em uma reação espiritual. Amém? E aí nós temos a primeira bem-aventurança, Mateus 5,3. Bem-aventurados pobres de espírito. Pobre é o mesmo que humilde. O que é pobre? Aqui eu vou olhar um conceito bacana na minha Bíblia King James. Eu tenho a King James, tem a D, que tem a do homem, mas a King James vai nos trazer o seguinte: os pobres eram aqueles que clamavam pelo auxílio de Deus, dependiam inteiramente dele para as suas necessidades, tinham um coração humilde e contrito, experimentavam a sua libertação e desfrutavam de seu imerecido favor. Pobre é aquele necessitado. Por que Jesus fala que feliz é aquele que é necessitado espiritualmente? Ele quer dizer o seguinte: aquela pessoa que reconhece que é necessitado espiritualmente, significa que ele reconhece que depende de Deus, que a sua dependência está em Deus. Na minha Bíblia de estudo da linguagem de hoje, o rodapé do 5,3, vai dizer o seguinte: felicidade sobre a qual Jesus fala é a felicidade
dos seguidores do Messias. São felizes porque confiam totalmente em Deus e não em si mesmo. E os judeus tinham o costume de acreditar que, seguindo a lei, estava tranquilo. Falhou na lei, estava em débito. E no dia do juízo final teria aí uma balança. Ou seja, eles não precisavam se justificar. Eles não tinham humildade ou pobreza de espírito. Aí nós pegamos, por exemplo, a profecia de Isaías. Eu vou usar a minha Bíblia do homem. Isaías 61, no versículo 1, diz assim, ó: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres. O que é boas notícias? Boas novas. O Evangelho é as boas novas aos pobres. Nós temos aí então em Isaías 61, 1. Ou seja, só nessa primeira bem-aventurança, nós já se vê cumprido ali os 4 primeiras leis que Deus passou para Moisés no Monte Sinai. Em seguida nós vemos: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Como que eu falei na anterior que o crente é feliz independente da circunstância, e agora já está falando que o crente chora? Aí que está o grande diferencial do cristão: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Por quem? Por Deus. Aí nós vamos de novo em Isaías 61, no capítulo 2. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. É por isso que eu falei que o cristão é feliz independente da circunstância, quando ele é humilde de espírito. Se ele não for humilde de espírito, se ele entender que Deus não precisa, que ele não precisa de Deus, então ele não precisa ser consolado por Deus. Vai chorar, 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 gemer em vasos de lágrimas e vai ficar por aí. Mas quando ele entender que ele depende de Deus, que seu espírito depende de Deus, aí sim ele pode até chorar. E vai chorar, mas será consolado por Deus. Na Bíblia tem: chorará a noite inteira, mas a alegria pela manhã chegará. Apocalipse 7:17. Em Apocalipse 7:17, deixa eu pegar essa Bíblia aqui, Apocalipse 7:17. Nós vamos ver João. O apóstolo João escreveu o seguinte: 7:17. Pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e os guiará para as fontes das águas da vida. E Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos dela. Está aí, bem-aventurado. Feliz é aqueles que choram, mas feliz é aqueles que choram e é humilde de espírito. Depois nós vemos aí, a terceira bem-aventurança: bem-aventurado os mansos, que também pode ser considerado por humilde. Esse manso, que pode ser considerado como humilde, é diferente do humilde, que é considerado como pobre. Existem no grego 2 palavrinhas para entender esse pobre aí. Deixa eu só encontrar aqui, A primeira palavra do grego que Mateus escreveu como pobre é traduzido como pitokos. P-T-O, acento agudo, C-H-O-S. Pitokos ou pitochos. Aí tem que dar uma treinada no grego, né? E a segunda palavra é penez. P-E-N-E-S. Esse penez significa aquele que precisa trabalhar para viver e ganha o suficiente ali para só o necessário, só o básico. Enquanto pitochos ou pitocos, que significa aquele que é miserável ou aquele que carece de esmola para viver. Então, e o que Mateus quis usar aí é esse: aquele que carece de esmola, que não tem condições nenhuma de viver sem a ajuda do outro. Esse outro aí sem a ajuda de Deus.
E trazendo aqui, ó, bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. É o mesmo daqueles humildes da primeira bem-aventurança. E essa terra que eles receberão, os judeus tinham assim, a esperança, quando saiu do Egito e Moisés passou as leis, que depois daquele deserto tomaria posse da terra prometida. Daquele tempo até o momento em que Mateus escreveu, eles tinham sido cativos pela Babilônia, pela Assíria e agora por Roma. Então isso aqui já mostra assim para o novo reino de Deus. Que Jesus não foi para aquele reino, o reino dele era diferente. Ou seja, receberão a terra por herança. Que terra é essa? Para nós cristãos é a salvação, é a terra prometida. Mas aqui nós podemos pegar os Salmos 37 e ler o capítulo 11 do Salmo 37. Aí no Salmo 37, nós vamos ler o seguinte no capítulo 11. Mas os humildes ou mansos viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Mas aí nós vamos ler também em Isaías 61, no capítulo 7, no versículo 7, que vai estar escrito, ó: em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança. Que herança é essa? Pois herdará porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna. Vou ler de novo. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberão porção dupla, e ao invés de humilhação, se regozijará com sua herança. O que é herança? Essa herança ela consta no testamento. Quando o pai morre, um exemplo, que os filhos vão receber a herança, o que é aberto? Vão abrir o testamento para ver. Pois bem, que testamento é esse aqui que Isaías está falando? É o Novo Testamento. O Novo Testamento se inicia com qual livro? O livro de Mateus. Ou seja, consta no Novo Testamento que a nossa alegria na terra prometida será eterna, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Irmãos, assim, as 3 primeiras bem-aventuranças confirmam a identidade de Jesus como o Messias descrita em Isaías 61. Isso que foi que Mateus quis falar primeiramente para aqueles judeus e depois para a gente, para nós. Na próxima aula nós vamos continuar com as outras bem-aventuranças. Vou postar aí junto a apostilazinha que eu montei que acompanha esse vídeo, e vou deixar esse vídeo salvo no canal da nossa igreja, Igreja Batista Nova Vida de Corinto. Tá bom? Amém? Ficou claro aí? Qualquer dúvida, escreva, manda pra gente que nós vamos buscar direção divina para estar respondendo. Fique na paz. Deus abençoe a todos.